Não leia em voz alta. Só pense nessa frase. Você ouviu alguma coisa? Talvez uma voz? Talvez exatamente a sua voz. Talvez ela tenha pronunciado cada palavra dentro da sua cabeça, ou talvez não tenha acontecido absolutamente nada. Parece estranho perguntar isso, mas essa simples experiência revelou uma das descobertas mais curiosas da neurociência moderna, porque existe um número enorme de pessoas que simplesmente não possuem uma voz constante dentro da mente. E o mais impressionante, durante décadas, ninguém percebeu isso. Como assim ninguém percebeu? Porque existe uma limitação curiosa no ser humano. Você nunca vai conseguir experimentar a consciência de outra pessoa. Nunca. Você sabe como você enxerga o mundo, como você lembra das coisas, como você toma decisões, como você imagina o futuro. Mas tudo isso acontece dentro de um lugar completamente inacessível para qualquer outra pessoa, a sua própria mente. Então nós fazemos uma suposição completamente natural. Se eu penso assim, todo mundo deve pensar assim também. E foi exatamente aí que começou a surpresa. Durante muito tempo, psicólogos acreditavam que pensar significava necessariamente conversar consigo mesmo. Afinal, quando alguém dizia, estou pensando, parecia óbvio imaginar uma conversa acontecendo ali dentro. Mas, conforme pesquisadores começaram a entrevistar centenas de pessoas sobre como elas realmente experimentavam os próprios pensamentos, as respostas começaram a entrar em conflito. Algumas pessoas diziam coisas como, minha cabeça nunca para, existe uma narração constante, é como se eu estivesse comentando tudo o que acontece. Até aí, nada muito inesperado. Só que então apareceram respostas completamente diferentes. Vocês realmente escutam uma voz? Como assim? Isso não é só uma figura de linguagem? E foi nesse momento que muitos pesquisadores perceberam que duas pessoas poderiam usar exatamente a palavra pensar para descrever experiências completamente diferentes. Imagine duas pessoas olhando para esta mesma xícara de café. As duas sabem que o café está quente. As duas sabem que precisam beber antes de esfriar. As duas sabem exatamente a mesma decisão. Mas dentro da cabeça delas, coisas completamente diferentes acontecem. A primeira talvez pense, melhor beber agora, já está esfriando. Ela literalmente escuta essa frase. A segunda não escuta nada. Ela simplesmente sabe. A intenção aparece pronta, sem frase, sem narração, sem nenhuma voz. E, curiosamente, as duas acreditam que isso é perfeitamente normal, porque nunca tiveram acesso ao cérebro uma da outra. Agora vem a pergunta que muda tudo. Se algumas pessoas realmente escutam uma voz e outras não, quem está fazendo isso? Quem está falando? Existe outra parte do cérebro responsável por criar esta voz invisível? Ou será que ela nunca existiu de verdade? A resposta é muito mais fascinante do que parece, porque o seu cérebro, ele pode estar enganando você o tempo inteiro. Para você entender isso, precisamos acompanhar uma única palavra, desde o momento em que ela nasce até o instante em que você acredita tê-la ouvido. E é aqui que a história fica realmente surpreendente. Imagine que você decidiu dizer uma única palavra. Café. Parece simples, mas alguns milissegundos antes dessa palavra sair da sua boca, uma operação extremamente sofisticada já começou dentro do seu cérebro. Primeiro, uma região responsável pela linguagem monta a frase. Logo depois, o córtex motor prepara todos os movimentos necessários para pronunciá-lo. Sua língua, seus lábios, sua mandíbula, suas cordas vocais, tudo recebe instruções quase ao mesmo tempo. É como um maestro levantando a batuta antes da orquestra tocar. Mas existe um detalhe curioso. Enquanto esses comandos estão sendo enviados para sua boca, uma cópia deles segue um caminho completamente diferente. Imagine que você trabalha em uma empresa. Sempre que um pedido é enviado ao cliente, uma segunda via fica arquivada internamente. Não porque alguém precise dela naquele momento, mas porque ela pode ser útil depois. O cérebro faz algo muito parecido. Sempre que ele prepara um movimento para falar, ele cria uma espécie de segunda via daquele momento. Essa cópia é enviada para outra região, o córtex auditivo. A mesma região que interpreta os sons que chegam pelos seus ouvidos. E é justamente aqui que acontece algo extraordinário. Seu cérebro avisa antecipadamente. Calma, o som que você vai ouvir foi produzido por nós mesmos. E isso impede que você se assuste com a própria voz. Imagine se isso não existisse. Toda vez que você abrisse a boca, o seu cérebro interpretaria aquele som como se outra pessoa estivesse falando. Seria um caos. Essa antecipação recebe um nome pouco conhecido, descarga corolária. É ela que permite o cérebro prever os efeitos das próprias ações antes mesmo de que elas aconteçam. Mas e quando você não fala?
É aqui que as coisas realmente ficam interessantes, porque esse mesmo circuito pode ser utilizado. Imagine que você está lendo esse vídeo em silêncio, ou lembrando da voz de alguém, ou planejando o que vai dizer em uma reunião amanhã. Sua boca permanece completamente parada. Mesmo assim, muitas pessoas conseguem escutar cada frase acontecendo dentro da própria cabeça. Por quê? Porque o cérebro ativa boa parte desse circuito, mas interrompe o movimento antes que ele chegue aos músculos. É como apertar o botão simular. A fala nunca acontece, mas o cérebro produz quase todos os sinais que produziria se ela realmente existisse. O resultado é a sensação extremamente convincente de ouvir uma voz que nunca saiu da sua boca. Até aqui, tudo faz sentido, mas isso cria outro mistério. Se esse circuito existe, por que ele parece funcionar intensamente em algumas pessoas e quase não aparece em outras? Será que essas pessoas simplesmente pensam menos? A resposta é não. Na verdade, elas podem estar pensando na mesma velocidade, só que de uma maneira completamente diferente, sem frases, sem narração, sem nenhuma voz. E entender isso muda completamente a forma como enxergamos a mente humana. Quando alguém descobre que existem pessoas sem um monólogo interno constante, a reação costuma ser sempre a mesma. Mas então, elas não pensam? E essa talvez seja a maior confusão de todas, porque nós estamos tão acostumados a associar pensamento com linguagem que parece impossível separar uma coisa da outra. Mas pense por um instante. Quando você pega uma bola que foi lançada na sua direção, você primeiro diz mentalmente: vou levantar o braço, abrir a mão, calcular a velocidade. Claro que não. Seu cérebro simplesmente faz, muito antes de qualquer frase aparecer. Isso mostra que nem todo pensamento precisa de palavras. Na verdade, uma enorme parte da nossa inteligência funciona completamente em silêncio. Imagine que você precisa ir ao mercado depois do trabalho. Se você tem um monólogo interno ativo, talvez sua mente diga algo como: preciso passar no mercado, acabou o leite, também preciso comprar pão. Agora imagina outra pessoa vivendo exatamente a mesma situação. Ela não escuta nenhuma frase, nenhuma voz, nenhum narrador. Em vez disso, a intenção simplesmente aparece, como se todas essas informações chegassem de uma vez só. Destino, objetivo, prioridade, tudo integrado. E talvez a parte mais fascinante dessa história seja outra. Enquanto você assistia esse vídeo, provavelmente imaginou que todo mundo experimentava a própria consciência do mesmo jeito que você. Mas agora, você sabe que isso provavelmente não é verdade. Cada pessoa que cruza o seu caminho carrega uma experiência mental completamente inacessível. Algumas vivem acompanhadas por uma voz que comenta cada decisão. Outras enxergam imagens quase tão reais quanto fotografias. Algumas não fazem nenhuma dessas coisas. E ainda assim, todas conseguem amar, aprender, criar, resolver problemas, sonhar. A consciência humana talvez não seja um único modelo de funcionamento. Talvez ela seja um conjunto de diferentes caminhos que levam ao mesmo destino. E isso torna cada mente única. Então eu quero fazer a mesma pergunta do começo. Quando você pensou na frase "amanhã eu preciso acordar cedo", o que aconteceu aí dentro? Você ouviu uma voz? Visualizou alguma imagem? Sentiu a intenção aparecer? Ou percebeu que pensa de um jeito completamente diferente do que imaginava? Talvez pela primeira vez você descubra que pessoas ao seu redor experimentam a própria mente de uma forma totalmente diferente da sua. E agora sempre saberemos que o maior mistério não era o cérebro, é perceber que passamos a vida inteira acreditando que a forma de pensar era a única possível.